Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok, capítulo 40. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. De repente, Surro recebeu uma nova missão urgente do sistema, e ela tinha um objetivo simples: derrotar Lee Min-sung, atualmente possuído pelo apóstolo Atarun, para obter suas memórias. Por causa disso, Surro tinha certeza de que vencer aquela luta era importante. Ele percebeu que, pela primeira vez em sua vida, talvez precisasse matar uma pessoa para completar uma missão. Então, preparou sua adaga e a apontou para Min-sung. Enquanto isso, de volta à masmorra do campo de Pu, onde estava localizado o corpo original de Teal, ele estava profundamente pensativo. Após compreender as diversas emoções humanas, começou a notar um estranho sentimento dentro de si. Uma sensação de que muitas mudanças estavam acontecendo. Das memórias dentro de um dos 3 fragmentos de seu corpo principal, ele acreditava agora entender o sentimento de encarar a escuridão. Era uma curiosidade por uma pessoa poderosa, alguém de outra dimensão que havia conseguido, sozinho, deter todo o exército de um mundo inteiro. Ele simplesmente se tornara curioso sobre a escuridão que parecia solitária, mesmo estando acompanhada de seu exército. Teal se perguntou se encontraria a resposta em Surro, o homem que estava diante dele agora. A serpente venenosa azul casaca foi a primeira a atacar com tremenda força contra Min-sung, mas este permaneceu impassível. Quando a fera se aproximou, Min-sung a eliminou facilmente com um único corte rápido. O monstro foi partido ao meio desde a boca. Quando o corpo da criatura atingiu o chão, Min-sung usou suas asas como escudo contra a pressão que vinha. Então, espiando pela abertura entre suas asas, viu que Surro já estava parado bem à sua frente. Ficou surpreso ao vê-lo avançar com grande velocidade e intensidade no olhar, mas bloqueou sem esforço o forte soco de esquerda de Surro. Min-sung não esperava que Surro fosse lutar pessoalmente contra ele, usando seus soldados das sombras apenas como apoio e distração. Perguntou-se quão confiante Surro realmente estava no combate corpo a corpo. Surro seguiu com vários socos, mas Min-sung ainda conseguia bloquear todos. Finalmente, Min-sung contra-atacou após ficar na defensiva por um tempo. Mas Surro se inclinou para trás e desviou facilmente do golpe. Ao ampliar a visão da batalha, via-se que Surro tinha 2 soldados das sombras em forma de centopeias gigantes do deserto prontos para apoiá-lo, mas ambos foram atingidos por um ataque amplo de Min-sung. Inesperadamente, Essel surgiu pelo flanco, atacando o ponto cego de Min-sung com sua lança. Ele desviou apenas movendo o pescoço e ainda segurou a lança próximo à lâmina. Como ambos a seguravam com força, Min-sung ergueu Essel no ar, deixando-a pendurada. Ele percebeu rapidamente que ela não era um soldado das sombras de Surro. Essel se encheu de lágrimas de medo diante da presença intimidadora de Min-sung, mas ainda conseguiu distraí-lo o suficiente para que Surro se aproximasse sem ser notado e aplicasse um poderoso chute aéreo de esquerda. O golpe acertou o rosto de Min-sung em cheio, fazendo com que Essel se libertasse de sua mão. Min-sung sentiu a força do ataque, mas não foi suficiente para derrubá-lo. Apenas o deixou mais irritado. Ele perguntou por que Surro não confiava apenas em seus soldados das sombras para lutar. Surro refletiu sobre a pergunta e respondeu que se Min-sung realmente queria ver seus soldados em ação, então ele mostraria. Antes que Min-sung pudesse reagir, foi agarrado pelas mãos de Shika, o guardião do túmulo, um dos soldados de elite de Surro. Shika usou magia de areia para envolvê-lo completamente, restringindo seus movimentos. Enquanto Min-sung estava preso, Surro concentrou energia em sua manopla da mão direita. Com sua habilidade, usar a autoridade do governante para condensar mana e energia já era natural para ele. O poder se manifestava como eletricidade liquefeita distorcendo a gravidade. O soco explosivo de Surro foi tão devastador que até Shika foi empurrado para trás, mesmo segurando Min-sung. No meio da silhueta de Min-sung, parecia que ele havia recebido o ataque diretamente, firme. O próprio Surro também não resistiu à intensidade de sua técnica e foi lançado para trás, arrastando-se enquanto uma nuvem densa de fumaça tomava o lugar. Segundo ele, a fumaça vinha da areia em explosão que envolvera Min-sung. Quando a visão clareou,
revelava-se sua silhueta com o olho esquerdo brilhando com o símbolo de Atarum. O possuído Min Sung disse que naquela luta não conseguiria sentir a mesma excitação que antes. De repente, lançou um corte veloz em Surro, tão rápido quanto quando escapou da masmorra de Pu. Ele quebrou a lança de Ezel, cortou ao meio o troll gigante das sombras e ainda feriu gravemente o ombro da própria Ezel. O troll gritou de dor. Surro ficou chocado, incapaz de esconder o medo e a ansiedade em seus olhos. Min Sung permaneceu parado, desapontado com a batalha, tratando-a como brincadeira de criança. Teal, falando através de Min Sung, explicou que os soldados da escuridão que Surro viu antes, sob o comando do Monarca das Sombras, eram guerreiros veteranos, cada um com sua própria vontade. Lutar contra o exército do Monarca era como enfrentar um exército militar treinado. O poder de Surro era semelhante, mas ainda incompleto. Ezel já não tinha condições de lutar, e parecia que a força atual de Surro não era suficiente para vencer. Min Sung disse que não podia acreditar que alguém com a mesma autoridade do Monarca das Sombras não tivesse capacidade para aquela batalha. Para ele, Surro era fraco demais. Surro pensou nisso enquanto lutava, frustrado com o quanto Min Sung havia se fortalecido ao ser possuído pelo apóstolo Eterim. Sua força agora realmente se comparava à de um caçador de rank S. Min Sung avançou enquanto falava que a escuridão do Monarca das Sombras era solitária porque não havia ninguém no universo capaz de se igualar ao seu poder. Ninguém poderia compreender alguém tão esmagadoramente forte. Surro refletiu sobre essas palavras enquanto bloqueava ataques com suas manoplas. De repente, o chifre de Vulcano começou a rachar e logo se despedaçou. O sistema confirmou que havia sido completamente destruído. Sem defesa, Surro foi perfurado no peito pela espada de Min Sung, tossiu sangue e Ezel gritou desesperada ao longe. No corpo original de Tiao, via-se em seus olhos o desprezo por Surro. Ele disse que já que Surro não compreendia seu verdadeiro poder, planejava roubar-lhe a autoridade da escuridão. Enquanto Surro resistia à dor tentando arrancar a lâmina, Tiao pensava em convertê-lo em seguidor para então tomar seu poder. Mesmo ferido, Surro refletiu sobre o que Min Sung havia dito antes de ser possuído, que lhe faltava personalidade e coragem para tomar decisões difíceis. Isso o fez se perguntar se havia algo além de atributos e habilidades necessário para se tornar forte. Em um flashback, Beirut comia pipoca com Surro enquanto assistiam TV. Perguntou por que Surro não usava armas de transformação sombria. Surro respondeu que era porque o chifre de Vulcano tinha mais poder de ataque, e também porque já era cansativo lutar usando sua habilidade de vínculo, a autoridade do governante e comandar seus soldados das sombras. Não sabia se conseguiria usar uma arma transformada além de tudo isso. Beirut insistiu que ele era um gênio e conseguiria, mas Surro disse que estava bem em não usar, até porque seu pai nunca recorreu a essa técnica em batalha, e devia haver um motivo. Em uma representação mental, Surro aparecia desenhando com um lápis em uma tela. Perguntava a si mesmo quando começou a limitar suas próprias habilidades. Talvez fosse hábito desde antes de despertar, quando fracassava e sempre se contentava. Ele percebeu que fazia muito tempo que não desenhava, algo que amava antes. Lembrou-se de Min Sung dizer que ele não sabia o que realmente queria, e acreditava nisso. Pensou que vinha deixando para o sistema o encontro com seu pai e sua mãe desaparecida, quando fosse forte o suficiente. Admitiu que buscava poder porque nunca viu força dentro de si mesmo. Perguntou-se por quê. Desde o início, vinha tentando apenas seguir os passos do pai, quando o que ele precisava não era uma cópia de si mesmo. Na imagem, seu lápis quebrava ao meio. Depois, sua mão o juntava de novo, pronto para desenhar. Surro decidiu que sua convicção agora era encontrar aquilo que somente ele poderia fazer. De volta à realidade, um Surro ensanguentado ergueu a mão direita e pronunciou: "Erga-se", mesmo ainda empalado pela espada de Min Sung. Isso lembrou a ele que soldados das sombras eram imortais e sempre podiam retornar, mesmo no meio da batalha. Enquanto Min Sung via os soldados ressurgindo, disse que não importava quantas vezes atacassem, nunca seriam páreo para ele. Mas, no corpo verdadeiro de Teal, via-se um choque genuíno misturado com curiosidade. Ele testemunhava algo pela primeira vez: a fusão de soldados das sombras entre si. Ele não acreditava no que via.
uma quimera, uma nova criatura única feita da fusão de Chica, do Troll, da Centopeia e da Serpente. Ezel ficou surpresa ao ver Grace separar da habilidade de vínculo com Surro. Enquanto isso, o ensanguentado Surro continuava avançando, forçando-se a permanecer consciente e a lutar.